Boa noite a todos. Eu creio que Deus tem grandes coisas para nossas vidas, grandes coisas para a sua vida. Hoje, o nosso tema é Abraão, uma fé racional além da razão. Eu quero convidar você mais uma vez a fechar os olhos. Pai amado eterno, nós estamos aqui diante da tua presença. Eu me coloco agora diante do Senhor, junto com esta igreja, com cada filho, filha, servos que aqui o Senhor reuniu nesta noite. E oro para que teu Espírito ministre as nossas vidas, Senhor. Cresça o Senhor, diminua eu. Que meus lábios sejam tão somente porta-voz daquilo que está no teu coração, meu Deus. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando neste mês sobre vivendo epifanias. O teólogo dinamarquês Kierkegaard, em seu livro Temor e Tremor, ele diz que a fé em Deus muitas vezes transcendia qualquer tipo de racionalidade. Bom, isso é facilmente provado quando nós lemos a Bíblia. Basta você pensar, por exemplo, em Moisés diante do Mar Vermelho, que ao ouvir a voz de Deus, levanta o seu cajado e diz que as águas do mar se abrem diante dele. Ou, se você se lembrar mesmo de Josué, que quando os sacerdotes vão entrar no Rio Jordão carregando, a Arca da Aliança, e eles colocam os pés, imediatamente as águas do rio se abrem para eles. Bom, o que dizer, por exemplo, das muralhas de Jericó, que caíram sem que ninguém lançasse sequer uma pedra sobre ela. Simplesmente Josué com seu exército rodeou aquelas muralhas e Deus, num determinado momento, depois de 7 dias, fez com que aquelas muralhas caíssem. Ou se nós nos lembrarmos dos 3 jovens que na Babilônia foram lançados numa fornalha ardente e que saíram daquela fornalha cheios de vida, como se não tivessem ali sido colocados. O fogo não os consumiu. Eventos como estes ultrapassam a racionalidade, ultrapassam aquilo que é lógico, ultrapassam as linhas e as leis naturais. Poderíamos aqui citar os diversos milagres de Jesus. Jesus andou por sobre as águas. Tente fazer isso. Tenho certeza que você vai afundar, porque é a lei da gravidade. Então, quando nós olhamos para todos estes milagres, para todos os feitos extraordinários narrados nos livros da Bíblia, nós percebemos que somos desafiados a uma fé que ela é baseada na razão, mas que nos leva a viver além da razão. Há coisas que são muitas vezes inexplicáveis. Como explicar que com uma palavra Jesus fez um cego de nascença ver, paralíticos e coxos andarem? Entretanto, acredito que a disposição de Abraão em sacrificar seu filho Isaque, após uma experiência de epifania, ultrapassa todos os limites de racionalidade. Por isso, eu creio que
Abraão possui uma fé racional, além da razão. Ele era dotado de uma fé racional, era uma fé sustentada em sua relação com um Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que falava com ele de uma forma extraordinária. A realidade de falar com Deus, Abraão, um simples homem, por si só já é suficiente para levá-lo a crer em realizações além da razão. Afinal, ele falava com Deus. E falava de uma forma que os seus sentidos humanos não podiam negar a realidade que Deus havia falado com ele. Todos os outros eventos bíblicos, milagrosos, penso eu, tá? Não exigiram de seus autores tamanho sacrifício que foi exigido da parte de Abraão. A grandeza do sacrifício de Abraão só pode ser comparado com a grandeza do sacrifício de Deus Pai, que entregou seu Filho Jesus Cristo para ser sacrificado numa cruz, morrer como maldito por causa dos nossos pecados. E posso dizer que também, com a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, que voluntariamente se ofereceu por nós, pecadores, como sacrifício, para que nós pudéssemos, através dele, de sua morte, recebermos salvação. Ainda assim, a entrega de Abraão, ela está numa proporção muito menor que a de Deus Pai, que a do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o amor de Abraão por seu filho Isaque não se compara com o amor de Deus Pai por seu Filho Jesus Cristo e o amor do Filho Jesus por seu Pai. Não tem amor neste mundo que possa se comparar com o amor perfeito do Deus eterno, dessa relação da comunidade trina celestial. Para que possamos compreender essa fé racional, além da razão, e eu espero que no final dessa mensagem você consiga entender o que estou dizendo, nós vamos ler a epifania vivida por Abraão em Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. Você pode me acompanhar pela tela, se você quiser também seguir na tua Bíblia, no teu aplicativo. Gênesis capítulo 22, verso 1 ao verso 14. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem,
Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando, os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Quando falamos de epifanias, estamos falando de visitações extraordinárias de Deus em nossa história. Estamos falando de visitações onde percebemos claramente o agir de Deus. Entretanto, estas epifanias, estas visitações de Deus fora do ordinário, elas normalmente são realizadas por Deus com um propósito. Preste atenção que diz logo no verso 1 deste capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Eu estou destacando estas palavras: Deus pôs Abraão à prova, porque aqui estava a razão da visitação de Deus a Abraão. Somos tendenciosos a pensar que Deus nos visita de forma extraordinária somente para realizar nossas vontades, para prover a nós vitórias sobre as lutas que vivemos e adversidades causadas por este mundo tenebroso, por este mundo dominado pelo maligno. Contudo, este texto nos mostra que a epifania vivenciada por Abraão não veio com o fim de trazer a ele nenhuma vitória. Não veio com o fim de responder a um clamor do seu dia a dia, a uma adversidade que ele estivesse enfrentando. Não, Deus veio com o fim de colocá-lo à prova. Temos outras epifanias na Bíblia, com outros fins. Por exemplo, Moisés. Moisés viveu uma epifania no Monte Horebe. Conforme relata o livro de Êxodo, no capítulo 3, se depois você quiser ler a história,
Ele estava pastoreando o rebanho de seu sogro, Jetro, quando viu então uma sarça ardendo em chamas, mas sem ser consumida pelo fogo. Então ele se aproxima dessa sarça, de onde um anjo do Senhor lhe aparece e lhe convoca para uma missão, uma tarefa que precisava ser realizada. Então nós temos ali uma epifania, onde Deus vem de uma maneira extraordinária para chamar Moisés para um ministério, para uma realização de uma tarefa. Nós temos um outro exemplo, já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Ele viveu uma epifania extraordinária. Se viver uma epifania já é algo extraordinário, eu quero dizer que Paulo viveu algo ainda mais extraordinário. Porque em vida, ele foi arrebatado, levado ao paraíso. Mas, no término desta epifania, desta experiência extraordinária, para que ele não se ensoberbecesse, ele não se tornasse soberbo, orgulhoso por causa daquilo, foi colocado nele, segundo as Escrituras, um espinho em sua carne. A Bíblia não diz qual era este espinho. Existem teorias por aí dos teólogos, eu não quero entrar nelas, mas, de fato, a Bíblia diz que foi colocado um espinho na sua carne, um mensageiro de Satanás, diz a Bíblia, para que ele não viesse a se tornar soberbo. Então, diz o texto que Paulo ora por 3 vezes, né, a Deus, pedindo para que tirasse aquele espinho da sua carne. E Deus responde claramente a ele: Paulo, a minha graça te basta, conforme nós podemos ler 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Minha graça é suficiente para você, minha graça te basta. Em outras palavras, Paulo, não, você vai continuar com esse espinho. E é para o seu bem que eu vou deixar esse espinho. Então, ele tem uma epifania extraordinária, mas que termina trazendo a ele um espinho em sua carne e com um não de Deus. Então, Deus pode, querido, nos visitar de forma extraordinária. Mas eu quero que você entenda que nem sempre essas visitações de Deus é só para trazer a bênção, né? Nós sempre vivemos esta expectativa. Deus vai vir, aí o anjo vai derramar a bênção daquilo que eu orei, que eu estou clamando. Pode ser que Deus venha te visitar. Quem sabe para trazer a você um chamado, como ele fez com Moisés, uma tarefa. Quem sabe Deus vai te visitar de uma maneira extraordinária, e talvez para dizer: não, filho, não, filha. Deixar claro que a vontade dele para você com relação a algo que você de repente está pedindo a ele é não. Mas tenha certeza absoluta de uma coisa: Deus sempre quer o melhor para você. Confie que a resposta dele é a melhor para você, porque os planos de Deus são de paz para os seus filhos. Bom, Abraão, diz o texto, foi visitado e colocado então à prova. Vejamos a prova então de Abraão. Gênesis 22, versículo 2, diz assim. Gênesis 22, verso 2, por favor. Então, disse Deus: tome seu filho,
seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Esta era a prova que Deus deu a Abraão. Eu não sei como Deus falou com Abraão, como ele ouviu, mas eu gosto de imaginar Deus falando com ele, igual mostra naqueles filmes antigos. Tinha um filme que era bem antigo, eu tentei achar ele, eu não consegui, que Deus fala, daí assim, aí a nuvem começa, né, a se mover, assim, dando aquela sensação que a voz do Senhor vai passando entre as nuvens, né? Eu não achei, mas eu quero mostrar uma outra cena para você de um filme que eu encontrei, Deus falando com Abraão. Consegue pôr para mim, por favor? Abraão. Abraão. Eis-me aqui. Pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e o leve à terra de Moriá, a montanha que eu vou lhe mostrar, e o ofereça em holocausto a mim. Eu gostaria que Deus falasse assim comigo, né? Eu estou lá no meu quarto, né? Cornélio. Que eu falei, Deus, né? Não tinha como ter dúvida, né? Que era Deus, né? Mas Deus fala conosco hoje também. E de forma extraordinária, porque hoje o Espírito de Deus habita em nós. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Olha, Deus pode até visitar você dessa forma, quem sabe, né? Mas isso é uma epifania, é um momento extraordinário onde Deus faz e age e pode falar conosco. Mas certamente o Espírito de Deus fala contigo todos os dias se você estiver atento. Quando nós chegamos a este momento da vida, né, de Abraão, em que Deus o coloca à prova, ele já havia experimentado diversas epifanias com Deus. Em sua primeira experiência de epifania, ele recebeu o quê? As promessas de Deus e um grande desafio, que nós falamos no domingo passado. No capítulo 15 do livro de Gênesis, no capítulo 17, nós encontramos Deus reafirmando sua promessa a Abraão, onde ele, mais uma vez, experimenta uma epifania com Deus, mais ou menos algo como talvez você viu na cena deste filme. Conforme vimos no último domingo, Abraão, então, se lançou numa jornada de fé, confiando plenamente nas promessas de Deus. E ao longo dessa jornada, ele foi experimentando diversos tipos de adversidades. Ele enfrentou diversos inimigos, teve que fazer batalhas para livrar, né, seu sobrinho, caminhou por desertos, teve que abrir poços para encontrar água, mas sempre ele foi sendo favorecido por Deus, abençoado por Deus, conforme o próprio Deus havia prometido a ele. E dessa forma ele foi conseguindo vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades dessa jornada. E Abraão enfrentou tudo, guardando no coração a promessa de que Deus o faria pai de muitos e de uma grande nação. Deus provê a Abraão, em sua velhice, um filho, Isaque, por meio de quem ele acreditava firmemente que Deus cumpriria sua promessa
de fazê-lo pai de muitas vidas, pessoas, e de uma grande nação. Contudo, agora Deus vem até ele e lhe pede Isaque por sacrifício. Quando nós nos deparamos com este texto, eu acredito assim, que quando nos deparamos pela primeira vez, né, com este texto, agora que você já conhece bem essa história, talvez não, mas quando a gente lê pela primeira vez este texto, nós nos sentimos incomodados com este texto. Eu me senti assim, não sei se você, mas eu penso que a gente se sente assim, né? Você lê o texto, aí você pensa Deus pedindo para ele sacrificar o filho, né? Entregar o filho através de um sacrifício, de um holocausto. O holocausto significava que depois ele deveria ser queimado, tudo ser consumido. Nos parece um tanto estranho pensar em Deus dessa forma. Contudo, precisamos sempre ressaltar, quando falamos a respeito disso, que Deus estava, de fato, mostrando a Abraão o que ele, Deus, estava disposto a fazer pela humanidade, por mim e por você. Isaque, o filho amado, era uma representação de Jesus Cristo, que seria sacrificado na cruz. Pelo que nos parece, Deus não tinha a intenção de sacrificar a Isaque, mas apenas de fazer prova do amor e da fidelidade de Abraão. E com certeza essa prova foi a maior luta que Abraão enfrentou em sua jornada de fé. Deus estava pedindo a ele o seu tudo. Entenda bem, Isaque representava a promessa de Deus para a sua vida. O seu sonho, que havia sido gerado pelo próprio Deus, que não foi pedido por ele, mas que Deus veio até ele, gerou este sonho de fazê-lo pai de muitos e de uma grande nação, e agora está pedindo para ele entregar de volta esse sonho, através de Isaque. Mas Isaque também era o filho a quem ele muito amava, diz o texto, o único filho, diz o texto. E aqueles que conhecem a história talvez tenham se perguntado, mas Ismael? Veja que Deus trata Isaque como o único filho, porque Isaque era o filho que Deus prometeu dar. Ismael foi o filho do jeitinho que ele quis fazer, né? Bom, se Deus até agora não me deu filho, eu vou dar um jeito. Ele e Sara decidiram encurtar o caminho, em vez de esperar aquilo que Deus tinha para ser feito. Mas Deus, no tempo certo, deu a ele o filho. E Deus considera Isaque este o filho único, o filho que ele havia dado a Sara, prometido. Imagina o conflito na alma de Abraão. Tenta imaginar. Se você conseguir imaginar, você me fala depois. As muitas perguntas que podem ter passado por sua mente. Eu lembro a você que ele levou 3 dias de viagem para chegar ao local do sacrifício. Quer dizer, Abraão chega, Sara, eu vou fazer uma viagem amanhã. Onde você vai, meu esposo? Eu vou até um monte Moriá, que Deus mandou eu fazer um sacrifício. Ah, tá bom. Você acha que ele contou para que sacrificar Isaque? Ela já ia falar se está velho gagá mesmo. Com certeza ele não deve ter dito. Que mãe que ia ficar, né, tranquila quanto a isso? Ele ficou com isso no seu coração. E olha a luta deste homem, né? Indo para este local, levando Isaque, sabendo que era o sacrifício, o seu filho. Quantas coisas não passou na sua cabeça?
E sequer ele pôde compartilhar isso com a esposa, talvez com uma outra pessoa, ele carregou isso consigo, sozinho, essa luta. Quem sabe as perguntas tantas que passou, Deus, onde eu falei com o Senhor? Por que o Senhor está pedindo meu filho Isaque? O Senhor me deu este filho na minha velhice, agora que eu amo, o Senhor me pede ele. E outras tantas perguntas, né? Mas certamente ele deve ter feito esta pergunta: devo sacrificar Isaque ou não? E não existe uma resposta a esta pergunta que tenha paz no final. Se eu recusar, deve ter pensado Abraão, né? Sacrificar Isaque, meu filho amado, como poderei agora olhar para Deus? Me sentirei culpado diante dele o resto de minha vida, porque não confiei e não dediquei a ele o tudo que ele me pediu. Por outro lado, como posso eu sacrificar Isaque e retornar para minha casa e agora dizer a Sara: Sara, eu fui até o Monte Moriá, conforme eu disse para vocês, sacrifiquei Isaque. Como que seria agora o resto deste casamento? Sara, que só foi dar à luz por um milagre de Deus, já avançada de idade, e agora o marido chegar para ela e dizer que matou o único filho que ela gerou. O casamento estava acabado. Parece que não tinha saída para Abraão. Todos os lados, todos os caminhos pareciam ser caminhos de mortes, caminhos que levavam ao inferno, a um viver agonizante. A prova de Abraão não tinha, parece, saída. Abraão, ele não tinha consciência de que o que estava fazendo naquele momento era uma representação do que Deus faria por ele e por todos nós, por toda a humanidade. Embora possivelmente essa tenha sido sua maior luta, ela não é travada com o inferno que nos atormenta exteriormente. Essa é uma luta travada interiormente, é uma luta agora dentro dele. Ele precisava responder para ele mesmo: Deus é realmente Deus para mim ou não? E creio que essa é uma pergunta que nós precisamos também responder. Deus, o Senhor Jesus Cristo, é realmente o Deus para mim ou não? Essa prova exigiu de Abraão uma fé racional, mas além da razão. Ele precisava se lançar inteiramente. Estamos falando agora de uma entrega completa do seu coração, de todos os sonhos, do que lhe era mais precioso na vida. A entrega de Isaque significava também a entrega de seu casamento. Mais até do que isso, de tudo que ele tinha, de tudo que ele era como pessoa. Durante toda a sua peregrinação, Deus se revelou a ele e se revelou confiável. Deus foi, como eu disse a vocês, em cada luta, Deus foi provendo para ele vitórias. Deus foi mostrando para ele que ele podia confiar nele.
Então só restava a Abraão duas opções diante desta prova: romper com Deus definitivamente, ou se render inteiramente a Ele e confiar. O que Deus estava perguntando para Abraão era: Abraão, você está disposto a me amar acima de tudo? Você está disposto a me amar mesmo que eu tire de você Isaque? Você está disposto a me amar mesmo que eu tire de você os sonhos que te prometi? Você vai continuar me amando, Abraão, mesmo que eu faça o que quiser da sua vida, ainda que não te agrade? A resposta de Abraão para Deus foi sim. Ele acordou cedo, diz o texto que nós lemos, e foi para o lugar do sacrifício. E esta foi a forma dele dizer a Deus: eu irei continuar te amando, mesmo que me tire tudo, que tire minha esposa, meus filhos, meus sonhos, meus negócios, o Senhor continuará sendo Deus. E eu estou aqui, eis-me aqui. Parece que Abraão conseguiu compreender que ter tudo, mas não ter Deus, é não ter nada. Por outro lado, não ter nada e ter Deus é ter tudo. E ao escolher Deus, Abraão escolheu a esperança. Pois onde Deus está, o inferno é vencido, a morte é vencida, a esperança e a vida reinam. Onde Deus entra, há esperança. E ele conseguiu perceber isso. Onde Deus está, a vida flui. E você? Você está pronto a entregar o seu Isaque a Deus? A entregar tudo a Deus? Você continuará amando a Deus se Ele não responder mais suas orações? Você continuará servindo a Deus se Ele retirar as mãos de sobre a sua vida, parar de te abençoar? Se Ele permitir que você seja jogado aos leões, como foram os cristãos no passado, você está pronto para isso? Você continuará amando a Deus? Se Ele deixar você ser pendurado numa cruz? Muitos cristãos foram pendurados numa cruz nas estradas romanas, mas nem por isso deixaram de amar a Deus. Muitos cristãos viam a morte como honra. Haviam cristãos que diziam: eu não sou digno que você me mate por amor a Cristo. Porque eles consideravam uma honra morrer provando sua fé. Mas o surpreendente dessa história ainda está por vir. Abraão não só disse sim, como creu que Deus tinha todo o poder para fazer o que estava além da razão. Abraão demonstrou uma fé racional além da razão. Gênesis capítulo 22, versículo 4, versículo 5. Diz assim: no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Veja
afirmação de Abraão aos seus servos: voltaremos. Ele tinha certeza que voltaria com Isaque. Escolher Deus é escolher esperança, escolher Deus é escolher vida. E ele está subindo para o monte para sacrificar Isaque, mas tinha certeza que voltaria com ele. Veja o que escreveu o autor do livro de Hebreus a respeito deste momento. Hebreus capítulo 11, versículo 19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Que coisa tremenda! Que fé! Ele se lançou inteiramente em Deus. Deus é Deus. Deus é Deus, não há impossível, não há limites. Então escolheu Deus. E Deus é Deus de esperança, Deus é Deus de vida. Ele fez a melhor escolha que podia ser feita. Ele levou em conta que Deus podia ressuscitar Isaque dos mortos. Por isso ele disse: eu vou descer junto com este rapaz, nós voltaremos. Abraão sabia que Deus era real e que lhe havia prometido um descendente, e que através deste descendente abençoaria todas as famílias da terra e faria dele uma grande nação. Agarrado a essa promessa e a realidade das experiências já vividas com Deus, Abraão não hesitou em subir o monte, sacrificar seu filho, porque sabia que se Deus o fez gerar um filho, quando já não era mais possível, ele poderia também trazer este filho da morte. Mas eu quero dizer que só ousa levantar o cutelo, a faca, e entregar o bem mais precioso, Isaque, da sua vida, aquele que está disposto a perder a vida nas mãos de Deus. Esse é o paradoxo da fé cristã. Quem perde a vida para Deus, ganha. Agora, quem retém a vida para si mesmo, a perde. A pergunta é: você está disposto a perder a sua vida para Deus? Em Mateus, no capítulo 16, verso 24 e 25, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, se você quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Negar a si mesmo e seguir a Jesus é um ato de fé racional. É uma decisão sua. Não é se jogar no escuro. Não é se lançar no desconhecido. Pelo contrário, é se entregar a um Deus que vem se revelando aos homens ao longo da história. Por meio de diversas epifanias, Deus já se revelou. E que tem o seu ápice epifânico na encarnação do Filho Jesus Cristo. E hoje fala conosco por meio do seu Espírito e de sua palavra, a Bíblia. Mas essa fé racional nos chama a crer além da razão. Pois o Deus da Bíblia, o Deus que se fez homem, é Deus que não conhece a palavra impossível. É Deus que não sabe o que é derrota. Ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. E Jesus te chama para ser mais que vencedor por meio dele. Ele te chama para viver além da razão, a transcender este tempo, a não estar preso às coisas temporais desta vida. Jesus te chama para viver olhando para a eternidade, juntando tesouros nos céus, a caminhar neste mundo como um peregrino, sabendo que os sofrimentos deste mundo
não são nada diante a glória que há de se manifestar para aqueles que nele confiam. Jesus não nos tirou do mundo infernal, cheio de maldade. Não nos prometeu o paraíso para o agora, para este tempo. Não nos prometeu isenção de dores e de toda a maldade que este mundo possa proporcionar. Contudo, prometeu estar conosco todos os dias, nos ajudando a suportar e a vencermos todas as lutas que este mundo tenebroso impõe sobre nós. A nossa vitória hoje não está na derrota do inimigo, nem no milagre alcançado neste mundo presente. Ver o milagre na vida do Theo, filho do pastor Décio e da Estela. Ver o milagre na vida da Raíssa, filha do Rafael e da Rosana, membros aqui de nossa igreja, é maravilhoso, é motivo de celebrarmos, adorarmos ao Senhor, é experimentarmos uma epifania como igreja. O milagre realizado na vida dessas crianças é um milagre na sua vida também, na minha vida. Porque Deus se mostra vivo à sua comunidade nesta igreja, operando e realizando milagres. Contudo, essas vitórias, elas são temporais. A nossa verdadeira vitória está em permanecermos firmes na fé em Jesus Cristo, apesar de todo o inferno que nos cerca. A nossa verdadeira vitória está em continuarmos acreditando como Abraão, mesmo morrendo, Deus nos ressuscitará dos mortos e viveremos no novo céu e na nova terra para todo o sempre. A verdadeira vitória pertence àqueles que possuem uma fé racional, uma fé em Cristo, mas uma fé que leva além da razão. Creio que Deus está falando com você agora. Eu creio que Ele já falou com você durante toda esta mensagem. Esse é o momento para você, de epifania. Não duvide disso. Deus apresenta a você 2 desafios hoje, por meio desta mensagem. Primeiro, Ele quer que você entregue o seu Isaac. Aquilo que possui o seu coração. Porque o seu coração tem que ser inteiramente dele. Seus sonhos, pode ser seu Isaac, sua carreira profissional, seu casamento, seus filhos, seus netos. Deus quer que você entregue no altar tudo a Ele hoje. O seu tudo, deixa no altar. Ele quer saber realmente se Ele é Deus para você. Segunda, Ele quer que você confie nele, como Abraão confiou. Mesmo vivendo em meio a adversidades, lutas que este mundo possa proporcionar. Confie nele em todo o tempo. Espera nele em todo o tempo. Deus busca pessoas que creiam nele, além da razão. Pessoas que creem que Ele pode sim fazer o extraordinário, que Ele pode operar milagres, que Ele pode fazer, mas que saibam que a maior vitória, ela está garantida já em Cristo. E que no tempo dele, quando Cristo voltar, todos nós viveremos esta vitória.
ressuscitaremos. Novo corpo. E viveremos eternamente. Saudáveis, perfeitos, pleno, né? Eu não vou mais reclamar, viu, Silvano, de dor na coluna, dor no joelho, que Cristo tem tudo novo para nós. A vitória já está garantida em Cristo. Que a gente viva esta vida olhando além daqui. Por isso é uma fé além da razão. Creia sempre. E diz a palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero convidar você a fechar os olhos. Fala com Deus agora você. Você está pronto para deixar o seu tudo no altar? A entregar tudo. Deixar Deus cuidar para você? Entrega tudo. Seu trabalho, seus negócios, seus filhos, que tanto te incomoda, te preocupa, deixa no altar, fala, Deus é seu, a minha vida é sua. Tudo lhe pertence. Escolha Deus, porque Ele é Deus de esperança e de vida. Você está disposto a dizer para Ele, o Senhor é Deus para mim. Absolutamente, o Senhor é Deus. Eu sou apenas servo. Pai amado e eterno, nós queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor nos ama de uma maneira tão maravilhosa. E o Senhor quer se revelar a nós de formas extraordinárias. E a minha oração durante todo este mês é que o Senhor possa visitar cada vida de nossa igreja, aqueles que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo pela internet, mas que todos possam ter uma epifania, um momento extraordinário com o Senhor, Deus. E que eles possam entender que esta epifania pode acontecer das mais diversas formas, através de um sonho, através da palavra que foi dada agora, e que elas podem aparecer também, Senhor, com fins e propósitos diferentes. Talvez neste momento o Senhor está pedindo a entrega do Isaac, a entrega do tudo. Mas o Senhor também pode chegar e está trazendo uma prova para alguém, provando a sua fé, a sua fidelidade, o seu amor. Como o Senhor pode, Senhor, também está chamando alguém para dizer, não filho, eu não posso fazer isso por você, porque eu tenho um caminho diferente, melhor para você. Mas, Senhor, que cada vida que está ouvindo a Tua palavra, que cada vida, Senhor, que está no Teu altar agora, elas possam ouvir claramente a Tua voz, Senhor, e discernir aquilo que o Senhor tem para a vida delas, aquilo que o Senhor tem para realizar na vida delas. Essa é a minha oração, Deus. Tudo nós entregamos a Ti também como igreja. Tudo querer, tudo realizar, tudo que acontece aqui é do Senhor e pertence ao Senhor. Nós queremos tão somente ser servos usados por Ti, e nada mais. Sermos instrumentos nas Tuas mãos e Teu nome seja exaltado em tudo. Deus amado. E Senhor, como Teu servo, ministro da Tua palavra, eu venho agora, Senhor, também abençoar a Tua igreja com a bênção ensinada, Senhor, pelo apóstolo Paulo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre. Amém.